Olá, ilustríssimos amigos, tudo bem? Como é que você está aí do outro lado da Matrix? Hoje a gente vai continuar conversando sobre cristianismo por princípios do C.S. Lewis, né? Nossa saga interminável, né? E hoje eu decidi separar esse vídeo só para falar do livro 3, capítulo 7, que o título é Perdão. C.S. Lewis ele vai dizer que o perdão também é uma das virtudes mais impopulares do cristianismo, porque tem a ver com você amar o próximo, né? E por vezes amar o seu próximo pode ser que o seu próximo seja o seu inimigo. Então implica em você ter que amar o inimigo ou perdoar o inimigo. São coisas que vão acabar andando invariavelmente juntas e isso é bem complicado. Como tem a velha máxima que diz, né? É fácil você amar a humanidade, difícil você amar o teu próximo que está aqui te perturbando, né? Então C.S. Lewis ele vai dizer que o perdão é uma coisa muito bonita, até que você tenha que usar ele propriamente dito, né? Então, na teoria é muito bonito, na prática é difícil, entende? Por isso que se torna tão impopular. Como ele está num contexto de guerra, imagina você ter que perdoar os inimigos que estão bombardeando a sua cidade, entende? Então é difícil, é um tema um pouco complicado. Ele vai dizer que muitas pessoas têm aversão ao perdão e não querem nem saber desse tipo de conversa, porque é quase que antinatural para o ser humano ter que, por exemplo, perdoar um inimigo, né? É, ele vai falando lá que por vezes nós nos sentimos até um certo prazer em odiar os nossos inimigos. E se você for honesto com você mesmo, você vai admitir que é verdade. Às vezes a gente sente prazer em odiar aquela pessoa que é contra a gente ou que pensa diferente da gente. Então a gente viu muito isso no contexto de polarização que a gente vive nos últimos anos, né? C.S. Lewis ele vai dizer que o perdão é o ponto central dentro do cristianismo. Está dentro da oração até mesmo do Pai Nosso, né? Jesus falou, perdoa as nossas dívidas, Jesus orou ao Pai dizendo isso, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Uma das bases, né, do cristianismo é o perdão. Na oração do Pai Nosso, Cristo está querendo dizer o seguinte, se a gente não perdoar os nossos inimigos, nós não seremos perdoados. Simples assim. Então há uma condicional na oração do Pai Nosso, há uma condicional para você ser perdoado, você precisa perdoar. Então é uma coisa bem séria. C.S. Lewis ele vai fazer o seguinte questionamento, né? Como um polonês ou um judeu pode perdoar um oficial da Gestapo, por exemplo, da polícia nazista, responsável por um dos maiores horrores que a humanidade já viu até hoje durante a Segunda Guerra Mundial? É complicado, bastante complicado. Mas aí C.S. Lewis ele vai propor a seguinte analogia, porque como vocês sabem, o C.S. Lewis ele é o rei, ele é o mestre das analogias e das metáforas, né? Ele vai falar o seguinte, ele vai dizer que quando você quer começar a estudar matemática, você não começa a partir de um cálculo super complexo e sofisticado. Não, você começa a estudar matemática a partir das operações básicas, né? Ele fala que com perdão também vai ocorrer da mesma forma. Em vez de você, por exemplo, imaginar esses casos extremos como eu trouxe de um judeu perdoar um oficial da Gestapo, por exemplo, você pode começar por coisas pequenas. Você pode começar, por exemplo, perdoando seu patrão que atrasa o seu salário. Você pode começar, por exemplo, perdoando seu cônjuge que te acordou no meio do seu soninho, que você estava gostoso ali, descansando, entende? Você pode começar a partir dessas pequenas coisas e a partir daí você vai trabalhando na arte do perdão, digamos assim. No segundo momento, o C.S. Lewis ele vai analisar a natureza do amor, né? De como você amar o próximo como a ti mesmo. Ele vai dizer que amar o próximo não quer dizer necessariamente que você vai aceitar ele e vai dizer que seu inimigo é legal, por exemplo, porque muitas vezes seu inimigo não é legal, muitas vezes seu inimigo está praticando coisas injustas e coisas condenáveis mesmo, entende? E você não, porque você ama o seu próximo, você não vai dizer que ele é legal, sendo que ele não é legal. Você não vai ser hipócrita nesse sentido, entendeu? É como se ele dissesse que a gente precisa parar de romantizar a questão do amor, entende? De florear o amor. E o mandamento é bem claro, né? O mandamento de Deus é ame o seu próximo, seja ele quem for, entende? Amar o próximo implica em você amar aquele que está do seu lado, independente de você gostar dele e ter simpatia por ele ou não.
C.S. Lewis ele vai começar a analisar essa natureza de amar o próximo como a si mesmo. C.S. Lewis ele diz que ele ama a si próprio, que ele se ama, apesar de ele não concordar com certas atitudes dele, que apesar dele ter horror a certas atitudes dele, ele ama a si próprio, entende? Então ele quer dizer que da mesma forma, você pode ter horror ou odiar algumas atitudes do seu próximo, ou até mesmo do seu inimigo, né? Mas não por causa disso, não porque você tem aversão a determinadas atitudes do seu próximo, que você vai odiar o seu próximo por conta disso, entende? É aquela velha máxima, né? Você pode odiar as más ações de uma pessoa, mas você não pode odiar uma pessoa má, entende? De maneira mais resumida, é aquela velha frase, né? Você ama o pecador, mas você abomina o pecado, mais ou menos nesse sentido. É isso que C.S. Lewis quer dizer. Ele, ao mesmo tempo, ele ama a si mesmo, ele ama a própria pessoa dele, mas ele odeia alguns comportamentos que ele pratica, entende? Então, qualquer pessoa minimamente honesta consigo mesma, ela vai perceber, que ela vai reconhecer no seu próprio eu, que ela tem algumas atitudes no seu caráter que ela abomina, que ela não gosta, que ela despreza, mas não só por causa disso, algumas coisas por exemplo, algumas coisas que eu pratico que são detestáveis, não é por causa disso que eu vou deixar de me amar, apesar dessas ações. Entende? Apesar de eu saber que essas ações precisam de reparação, precisam ser consertadas, eu não deixo de amar por conta disso. É esse nível de amor que você tem que ter no seu próximo. Apesar de você rejeitar alguns comportamentos dele, você pode, ao mesmo tempo, querer o bem dele, cuidar dele e amar ele na prática, entende? C.S. Lewis ele vai dizer que o cristianismo não quer dizer que a gente vai reduzir nem 1 milímetro sequer o nosso ódio pela crueldade, pela maldade, pela injustiça. Muito pelo contrário, a gente continua condenando a maldade, continua condenando o pecado, a crueldade e a injustiça em si, condenando essas coisas em si. Mas, contudo, porém, entretanto, a gente não pode deixar de amar as pessoas apesar disso. E abrindo parênteses aqui, é interessante a gente notar que todo pecado ou todo crime ele vai causar um prejuízo. Mesmo que você perdoe esse pecado, mesmo que você perdoe esse crime, alguém vai ter que pagar por ele. Quer ver um exemplo? Se eu quebrar o seu celular, você pode exigir que eu pague um celular novo para você, o que é perfeitamente justo. Então, eu vou tirar do meu bolso, vou comprar um celular novo, vou te dar um celular novo. Ou então você pode me perdoar. Mas mesmo você me perdoando, você vai ter que arcar com prejuízo e você vai ter que comprar um celular novo do seu próprio bolso. Entende? Perceba que alguém sempre vai ter que pagar pelo erro. Entende? Foi o que Cristo fez na cruz, quando Cristo, por isso que a cruz é um elemento tão importante dentro da fé cristã, porque o sacrifício expiatório de Cristo é justamente isso, é Cristo resolvendo pagar pelas nossas dívidas na cruz para que a gente pudesse ser perdoado por Deus, entende? E voltando para o texto, nesse contexto aqui, o C.S. Lewis ele vai trazer o seguinte exemplo: se você é um cristão e comete um crime, o seu dever é você se entregar às autoridades para que você sofra a punição desse crime que você cometeu. Ele vai falar que é perfeitamente razoável o juiz julgar de acordo com a lei e te condenar pelo crime que você fez usando a espada. A espada aqui vai ser uma analogia à lei, né? C.S. Lewis ele vai além. Ele diz o seguinte, que é perfeitamente coerente cristão um juiz, sendo cristão, condenar alguém à pena de morte. Eu acho que nesse contexto que C.S. Lewis escreve, ainda havia pena de morte na Grã-Bretanha, não tenho certeza. Mas ele fala que um juiz ele pode ser cristão e condenar alguém à pena de morte. Da mesma forma que alguém pode ser cristão e lutar em um campo de batalha e eventualmente matar um inimigo. Entende? É óbvio, gente, que C.S. Lewis ele não está fazendo uma apologia à guerra. Entende? No caso do soldado, né? Mas o que ele está querendo falar no sentido de que, às vezes, na história da humanidade, há um conflito de divergência muito grande e, de certa maneira, às vezes a guerra é necessária para que barre o mal, para deter o mal, para que a situação não fique ainda pior, quando há esse choque de conflito de convergência, de ideias divergentes, né? Deixa eu trazer um exemplo aqui para ficar mais claro.
Imagina que se não houvesse oposição ao nazismo ou ao imperialismo japonês durante o século XX, como seria o mundo hoje? Já parou para se perguntar isso? Porque, inclusive, tem uma série que ela aborda a partir dessa perspectiva. O nome da série é O Homem do Castelo Alto. É uma série que está na Amazon. O que eu achei interessante nessa série? Ela vai trabalhar a partir da perspectiva e se. Em si, ao invés dos americanos, ingleses ganhassem a Segunda Guerra Mundial, se fossem os nazistas e os japoneses que ganhassem a guerra. E se ao invés da bomba ser explodida no Japão, fosse explodida nos Estados Unidos, e ao invés da Alemanha ser dividida no lado oriental e ocidental, fosse os Estados Unidos que fosse dividido, sendo que o lado ocidental ficaria com ocupação nazista e o lado ocidental com ocupação japonesa. Então essa série é a partir dessa perspectiva. E se os nazistas vencessem a guerra, como seria o mundo? E a perspectiva é bem sombria, entende? É bem complicado mesmo. Então, para que, por vezes na história da humanidade, para que o mal não seja, a depravação às vezes chega a um nível tão grande que às vezes você precisa mesmo da guerra para poder fazer com que freie, entende? A depravação. Essa série é bem legal, acho que ela está na Amazon ainda, mas ela vai trazer para a gente essa perspectiva sombria, entende? Então, às vezes, lutar por uma causa justa se torna necessário. Voltando aqui para o texto, né? C.S. Lewis ele vai falar que um juiz ele pode ser cristão e condenar um criminoso à pena capital. Me fez lembrar de um outro texto que eu li do Martinho Lutero, na época da faculdade ainda, o nome do texto é Da Autoridade Secular. Eu acho que é isso. Nesse texto, Lutero ele vai falar, ele vai falar sobre como o cristão ele vai servir a sociedade a partir do seu trabalho, né? E ele vai servir a Deus também a partir do seu trabalho. E chega um momento que ele pega aquele texto do apóstolo Paulo que diz que os bons não precisam temer a autoridade, não precisam temer a espada do Estado, porque os bons estão de acordo com a lei. Agora, os maus sim devem temer as autoridades, os maus sim devem temer a espada, os maus devem temer o Estado, porque nesse caso é como se Paulo dissesse que o Estado tem a legitimidade de usar a força, né, para barrar o mal, entende? E nesse texto, Lutero ele vai falar que um cristão ele pode ser um soldado, um cristão ele pode ser até mesmo um carrasco, entende? Nesse sentido de punir os maus para que os bons não venham a sofrer. Me fez lembrar de uma outra máxima que a gente usa aqui, diz o seguinte, que se você poupa o lobo, você acaba sacrificando a ovelha. Então, o Estado ele teria essa responsabilidade de punir os maus, e esse texto de Lutero ele é perfeitamente coerente, dizendo que se o carrasco é cristão, ele está servindo ao Estado, no sentido de trabalhar para eliminar a maldade, para eliminar a injustiça. Claro que são extremos que tanto Lutero quanto o C.S. Lewis estão lançando mão para defender o ponto que às vezes você precisa confrontar a injustiça, você precisa confrontar a maldade, entende? O fato de você amar o próximo não quer dizer que você vai ser condizente ou se você vai fechar os olhos para a maldade ou você vai aceitar a injustiça. De maneira bem resumida, é o que eles estão querendo dizer. E nesse contexto, C.S. Lewis ele vai além, ele vai falar que a análise epistemológica da palavra assassinar, na verdade, tem dois significados. No hebraico, matar e assassinar. A mesma forma como no grego, matar e assassinar. São distintas. E toda vez que Jesus usou a palavra não matar, no sentido de não assassinar. No hebraico, da mesma forma, como tem lá não matar, no sentido de não assassinar. E ele diz que, como exemplo, ele diz que nem todo ato de matar é um assassinato. Da mesma forma que nem todo ato sexual é um adultério, né? Se fosse fazer um paralelo assim. Então, o fato de você amar o seu inimigo não quer dizer que você vai deixar de condenar o ato falho dele, entende? E C.S. Lewis ele vai trazer mais um aspecto. Ele fala que como nós cremos que a alma humana ela é imortal, o que você carrega dentro da sua alma a longo prazo ou vai transformar você de uma criatura celestial ou vai transformar você de uma criatura demoníaca.
Ele vai dizer que é importante você perdoar para que você não alimente o ódio de outra pessoa dentro de si, né? Você até pode punir o outro por um erro que ele cometeu, mas você não pode em nenhum momento sentir prazer nisso, entende? Ele vai falar que o ressentimento, o desejo de vingança, tudo isso tem que ser aniquilado de dentro da gente. São coisas que a gente precisa lutar contra. O desejo de vingança, o ressentimento, o ódio, tudo isso tem que ser reprimido dentro da gente, entende? E para que isso aconteça, o perdão acaba sendo o caminho que a gente vai seguir para que a gente não alimente o ódio, o ressentimento do próximo ou do nosso inimigo. Confrontar o inimigo até é válido, mas você não pode desejar o mal dele. Pelo contrário, você confronta ele desejando o bem dele, desejando que o sujeito pare de praticar o mal, pare de praticar a injustiça, entende? Ele fala que você não pode ser hipócrita a ponto de dizer que a pessoa é legal quando ela não é legal. Você perdoar o outro não quer dizer que você vai aceitar a ação errada do outro. Ficou claro, porque para não cair num ponto de você se tornar um hipócrita, né? Ele falou que nós precisamos amar até mesmo pessoas que não têm nada de amável. Mesmo assim, nós precisamos desejar o bem dela, cuidar dela e fazer o possível para ajudá-la, entende? E por fim, para a gente finalizar, né? Nós devemos amar o próximo, mesmo que o nosso próximo não seja amável, mesmo que o nosso próximo seja uma pessoa até mesmo detestável. Porque se nós somos cristãos e seguimos os passos do Cristo, caminhamos de acordo com o nosso Mestre, queremos nos parecer com ele fez isso. Ele amou pessoas que não eram amáveis, até mesmo detestáveis. Ele me amou você que está aí do outro lado da Matrix, e nós não somos florezinhas que se cheguem, né? Então, é isso, entende? É isso. Você, apesar de você condenar o ato da pessoa, você precisa perdoá-la, você precisa amá-la. E para finalizar, eu gostaria de deixar aqui as palavras do Chesterton, do pensador cristão do século XIX, que ele diz o seguinte: perdoar significa perdoar o imperdoável. Do contrário, não teria virtude alguma. Então é isso, meus amigos. Qualquer coisa, se alguma coisa não ficou claro, vocês deixem aqui no comentário que a gente vai conversando, trocando ideias. A gente só não abordamos todos os aspectos desse ensinamento porque é muito amplo, mas a gente abordou ele a partir da perspectiva aqui do C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples. No próximo vídeo a gente vai talvez continuar esse livro ou falar sobre alguma série. Ah, não, eu quero falar sobre Silo, uma série muito legal da Apple também. O último episódio vai sair sexta agora. Vou só esperando assistir o último episódio para lançar o vídeo aqui, beleza? É isso, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um forte abraço.